Queridos, eu quero trazer um pequeno devocional, para a gente não se alongar muito na nossa ministração. Alguém aqui já ouviu falar da geração neném? Você sabe o que é a geração neném? Nada a ver com neném, é quase neném. Não é neném, não é geração neném, é quase isso. Geração neném é uma geração de jovens que vai aí dos seus 18 até 24 anos, que nem trabalham e nem estudam. Sabia disso? E isso não é um fenômeno só no Brasil, ele é global. É uma quantidade absurda de jovens de entre 18 e 24 anos que não trabalham e nem estudam. Só no Brasil é cerca de 10 milhões de jovens nessa faixa etária que não produzem absolutamente nada. E isso é muito terrível porque traz uma porção de problemas para a nação toda, não apenas para eles, porque eles têm um potencial gigantesco, mas acabam deixando esse potencial todo represado, guardado, engavetado, ficam muitas vezes na dependência dos pais e acabam não tendo uma vida mais autônoma, e por conta disso, a própria nação, até a nação toda acaba sofrendo. Porque é menos gente trabalhando, é menos gente produzindo, é menos gente ganhando, é menos gente gastando, é menos gente consumindo, e isso tudo influencia e impacta em bilhões de reais na nação brasileira. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a geração neném, tem até uma reportagem que saiu nesse mês de setembro passado, na Gazeta do Povo, falando dessa geração. E agora, o que leva alguém a se tornar improdutivo? O que leva uma pessoa, um jovem, na flor da idade, como diz, com todo o potencial? Ontem o Azaf, por exemplo, foi num evento de jovens, e deixei ele às 9 da manhã lá, a gente foi acompanhando durante o dia, ele saiu de lá 10h30 da noite quase, passou o dia todo, olha quanta energia para gastar, e eu tenho certeza que se a Monique, se os meninos estivessem aqui, estariam iguais, porque tem muita força, muita energia, muito pique, muito gás, mas é muita energia, é muita capacidade represada, e isso não afeta somente os jovens da nossa nação, isso afeta também a igreja. Mas aí a gente tem que ampliar esse universo, porque existe muita gente nas igrejas frequentando os nossos cultos, frequentando nesse exato momento, os cultos no Brasil inteiro estão acontecendo, e tem milhões de cristãos frequentando as suas missas, os seus cultos, porém muita gente improdutiva. Muita gente produtiva, gente que não produz, gente que não é frutífera. E se a gente puder pegar uma amostra disso, eu creio que talvez mais de 50% da igreja é infrutífera. Ela não produz nada, ela apenas frequenta um espaço litúrgico, um espaço cultico, ela apenas ocupa uma matéria, um peso no mundo, mas ela não tem um peso espiritual. E isso é preocupante. Isso é preocupante. E é interessante que a palavra de Deus fala sobre 2 tipos de filhos. Existem os filhos tecnon e existem os filhos ruios. E eu vou falar sobre esses 2 filhos hoje, sobre 2 características de filiação ou de pessoa que existe na igreja, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você pode abrir depois, você pode ler com mais calma depois. A palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, recebeu poder, recebeu tecnon. A palavra aqui para filho recebeu o poder para serem chamados filhos de Deus. A palavra aqui é tecnon. E a palavra tecnon significa criança. Significa menino. Esse é o significado dessa palavra no original. E ser criança no reino de Deus é uma dádiva, porque o próprio Jesus disse que se não nos tornarmos como crianças, nós não temos como receber o reino, nem entrar no reino. Só que diante de uma
Jesus, quando ele coloca isso, ele fala sobre você receber o reino como uma criança, mas não viver no reino como uma eterna criança. Assim como uma planta, uma semente, quando ela é plantada, e você vê toda a evolução dessa semente, até ela se tornar uma grande árvore frutífera, ela passa por vários estágios, ela passa por várias estações que vão marcando aquela árvore até que ela alcance a uma estatura e ela alcance plenitude de produtividade, de frutificação. Então, enquanto uma criança, um menino, ele é criança, ele não consegue produzir muita coisa, a não ser alguns choros, a não ser algumas artes, a não ser alguns empurrões, beliscões, manhas, choramingos e etc. Mas à medida que nós vamos crescendo biologicamente, como ser humano, a tendência é que a gente vá se dando conta do nosso lugar no mundo e a gente vai então entendendo que nós precisamos amadurecer, assumir responsabilidades que quando éramos menores a gente não assumia, e então isso vai nos tornando pessoas mais maduras, sim ou não? Sim? Isso é o que deveria acontecer, mas a gente vê aqui um problema com os jovens que a gente acabou de falar, mas só que se a gente for ampliar isso, colocar uma lupa talvez, a gente vai ver quantos jovens maduros estão ainda morando com os pais, dificuldade, ou às vezes sai, não dá certo o relacionamento, volta para dentro da casa dos pais, dificuldade de assumir a própria vida. Então, irmãos, nós precisamos, como filhos de Deus, a vontade de Deus para mim e para você é que a gente não seja filhos tecno, meninos, crianças, imaturos, pelo resto da nossa vida. Eu não sei quanto tempo já que você está frequentando uma igreja, quanto tempo que você nasceu de novo. Eu não sei há quanto tempo que você foi batizado nas águas. Lembra do dia que você foi batizado nas águas? Ou do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Então, a partir daquele dia, um relógio no reino de Deus foi acionado. Começou uma contagem. E assim como na vida biológica que eu disse, também acontece na vida espiritual. Acontece a mesma coisa. Então, o propósito de cada um de nós, o propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente alcance a estatura do homem perfeito, do varão perfeito. Quem que é esse homem perfeito? Cristo Jesus. Então, qual é o alvo de todo crente, de todo cristão que diz que segue a Jesus? É ser parecido com o seu mestre. Se você não tinha um propósito de vida, a partir de hoje você tem, eu estou te dando. Eu não, a palavra de Deus. O meu propósito e o teu deve ser qual? Todo dia que você levantar da manhã, hoje eu preciso ser parecido com Jesus. Eu preciso viver como Jesus, pensar como Jesus, andar como Jesus. Tem dia que a gente falha, tem dia que a gente dá uns escorregões, não é verdade? Mas nós precisamos prosseguir para o alvo. Qual que é o alvo? Estatura do varão perfeito. Eu preciso ser como Cristo. Amém? E ser como Jesus, querido, vai implicar algumas dores. Ser como Jesus vai implicar algumas dificuldades. Por quê? Porque o filho tecno, ele quer simplesmente se manter um eterno adolescente, um eterno menino, uma eterna menina. Ele não quer crescer. A nossa alma, ela é terrível. A nossa alma, ela luta contra o espírito, a Bíblia diz. Existe uma luta constante entre a nossa alma e o nosso espírito para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer o que tem que fazer, a gente se torna infrutífero. Infrutífero no reino de Deus. E daí você vê milhares de pessoas frequentando os cultos, as reuniões todos os dias, todas as semanas, e essas pessoas, elas ainda estão no jardim da infância. Elas não sabem orar, se tiver alguém para ela orar por alguém, ela não consegue orar, ela congela. Ela não consegue falar do amor de Deus ou explicar o porquê da sua fé. Se alguém pedir explicação da sua fé, ela não sabe. Ela não sabe os passos primordiais, entendeu? Da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Se alguém vier questionar a fé dela, ela simplesmente vai congelar, porque ela não cresceu, ela não amadureceu. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, 1 e 2, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 assim: digo, pois, que durante o tempo, todo o tempo
que o herdeiro é menor de idade, em nada é diferente do escravo. Posto que ele é senhor de tudo, mesmo ele sendo senhor de tudo, mesmo que o herdeiro seja senhor de tudo, enquanto ele for menino, enquanto ele for menor de idade, em nada ele é diferente de um escravo, a Bíblia está dizendo. Mas ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que existe um tempo para mim e para você, para que a gente seja um herdeiro menino, faz parte. Quando você é menino, você faz coisas que não é para fazer, você extrapola, fala bobagem, depois você se arrepende, e assim vai. Porém, o propósito de Deus é que a gente cresça. Então de nada adianta você ser herdeiro de tudo, herdeiro de um reino. A Bíblia diz que Deus nos deu um reino. A Bíblia diz que Deus derramou o seu Espírito sobre nós sem medida. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade. De nada adianta você saber disso e você não saber o que fazer com isso. Por um exemplo, vamos supor que eu fosse um bilionário, que nem o Elon Musk, e desse para o Emanuel, o Emanuel está aqui um foguete para você, né? Que ele pode fazer isso, né? Mas está aqui uma Ferrari para você. O Emanuel, está aqui a chave da Ferrari para você, filho, toma aqui, vem cá pegar a chave, aqui, ó. Pega a chave aqui do carro. O Emanuel não sabe, não adianta ele ser herdeiro da Ferrari, não adianta ele ser herdeiro da autoridade, de tudo que foi dado para ele, ele não vai saber nem funcionar o carro. Ele mal consegue enxergar ali o para-brisa para ele poder dirigir, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pode sentar lá, obrigado. Então, irmãos, não adianta ser herdeiro de tudo, enquanto você for um filho imaturo. Você se lembra do filho pródigo? Que ele recebeu a herança dele antecipada? O que aconteceu? O que ele fez com a herança? Ele não sabia o que fazer, ele gastou tudo. A Bíblia diz que ele se perdeu. E existe muita gente imatura em posições de liderança, na frente até de igrejas, que se perdem. Às vezes você pode receber uma posição de autoridade, você ainda não está pronto, não está preparado, e muita gente se perde em várias posições. Você vê tantos líderes aí se perdendo. Então, queridos, toda herança antecipada, ela é maldição, amaldiçoada. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente cresça, se torne herdeiros maduros. Então, jovens, o propósito de Deus para vocês é que vocês sejam herdeiros maduros, que vocês recebam a herança do Pai. Que herança é essa? O reino. Deus deu um reino para vocês. Tá, mas que história que é essa de reino? Cara, vai atrás, vai buscar Deus, vai ler, vai orar. Senhor, me ensina, me explica, e o Espírito Santo vai te ensinar. Vocês viram essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, né? Ali é um exemplo de adolescentes e jovens, entre 20, 18, 23 anos, a maioria deles, até 14 anos tinha no meio, com armas poderosíssimas nas mãos, com muito poder, muita autoridade na mão, vamos dizer assim, mas não sabia o que fazer com aquilo. Não é verdade? E daí eles foram de frente confrontar homens experientes, soldados experientes. O que aconteceu? Quase que não vou falar uma chacina, mas foi terrível. Então não adianta você ter poder, você saber que você tem autoridade, você não saber o que fazer com isso. Glória a Deus, queridos. Agora eu pergunto para você, quando você está diante, aqui para você tentar saber se você está amadurecendo ou não, um termômetro aqui. Quando você está diante de alguma situação difícil, quando você está diante de uma situação de escassez, qual que é a sua primeira reação? É murmurar? Quando você está diante de alguma situação complicada, o que você faz? Ou às vezes uma situação familiar, com amigos, enfim, você se ressente facilmente? Né? Qual que é a sua... você guarda mágoa no teu coração, você se ressente? Se o pastor não te cumprimentou no final do culto, se alguém pisou aqui na igreja, pisou no teu pé, no teu calo, o que você faz? Não vou mais naquela igreja, não quero mais saber daquela igreja. Vou fazer, né? A pessoa faz manha, faz bico, quer chamar atenção.
E se Deus não fizer o que você quer, como é que você lida com isso? Como é que você trata quando Deus não faz o que você quer? Você tenta manipular Deus? Então a partir de hoje eu não vou mais orar. A partir de hoje eu não vou mais para a igreja. Você tenta manipular Deus? Fazer o seu joguinho com Ele? Você costuma dar prazos para Deus responder você? Deus, se o Senhor não me responder até amanhã, às 10 horas, eu vou saber que não é o Senhor. Você costuma dar prazos para Deus te responder? Você costuma colocar Deus na parede, como se Deus fosse o seu serviçal? E diante de conflito com amigos, irmãos, qual que é a sua reação? Você costuma se fechar, fugir dos conflitos, das conversas difíceis? Quando você está cansado ou com uma dor de cabeça, qual que é a primeira coisa que você faz num domingo como esse? Você fica em casa ou vem para a igreja? Né? Então, quando a gente começa a priorizar estar com a igreja, com o corpo, quando a gente prioriza estar na ceia do Senhor, entendendo o que é isso daqui de verdade, você não abre mão disso aqui por causa de uma dor de cabeça, irmão, no domingo. Você não abre mão disso daqui por nada. A gente está aqui num ambiente bem familiar, bem pequeno. E eu me lembro que já participei de reuniões muito menores do que essa, mas cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Gente, eu sou do tempo que a gente não perdia culto por nada. Sabe que você não perder culto? Não existia no nosso calendário perder culto. Podia cair uma tempestade, você não falta em culto. Por quê? Porque era uma alegria estar na casa do Senhor. É uma alegria estar com a igreja, com os meus irmãos, estar com o corpo de Cristo. É claro, queridos, existem situações, não vou generalizar, né? Entendeu? Não vou dizer que você é obrigado a estar aqui, né? Você está lá na maca, no hospital, lá, e trazer você aqui. Não quero ser extremista, mas estou dizendo que a gente precisa amadurecer, né? E isso também faz parte de uma maturidade. Quando você entende que você tem um compromisso com a igreja, com os seus irmãos, e que muitas vezes Deus tem algo depositado na sua vida, e você não veio porque estava com uma dorzinha de cabeça, estava com preguiça, e talvez Deus queria te usar para abençoar a vida de alguém naquele dia, e essa pessoa foi embora sem a resposta que Deus depositou na sua vida para aquela pessoa. Gênesis 21:8 conta a história de Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Abraão foi um cara que a Bíblia chama ele de um homem, o pai da fé. E esse cara andou com Deus já na sua velhice, e ele teve um filho chamado Isaac. Teve um filho chamado Isaac. E é interessante que Abraão, depois de 25 anos esperando acontecer a promessa de Deus, que era Isaac, quando nasce Isaac, por volta entre seus 3 e 5 anos de idade, a criança era desmamada naqueles dias. De 3 a 5 anos de idade aproximadamente. Alguns estudiosos acreditam que por volta dos 8 anos, 7 a 8 anos. A Bíblia diz que Abraão deu um banquete, um grande banquete. Abraão deu uma festa quando seu filho Isaac foi desmamado. Queridos, quando nós somos desmamados, quando a gente deixa as fraldas, deixa a chupeta, deixa a mamadeira de lado, Deus dá uma grande festa. É motivo de celebração, é motivo de banquete para Deus, querido. Você está entendendo? Então não retarde o seu crescimento, não resista ao seu crescimento, não impeça o Espírito Santo de agir na sua vida. Não impeça o Espírito Santo de fluir através de você, de fazer você crescer. Pare de resistir o Senhor, pare de resistir Deus. Deus deseja que eu e você sejamos filhos ruios. Deus não deseja que a gente seja técnico pelo resto da vida. Tem um período, mas chega um momento que nós temos que nos tornar filhos ruios. E o filho ruios é um filho maduro. Quando Jesus sai das águas, no seu batismo, vem ali o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, e os céus se abriram, e uma voz do céu disse, era o Pai dizendo, esse é o meu filho, esse é o meu ruios, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Por que que o pai falou isso para Jesus? Por quê? Porque Jesus assumiu a responsabilidade. Falou: pai, eu vou dar minha vida por eles. E crescer, amadurecer, queridos, dói. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de conforto muitas vezes, abrir mão, às vezes, de coisas que para nós é caro. Quantas coisas Jesus teve que abrir mão para vir e fazer a vontade do Pai? Ser exemplo para alguém, você tem que negar a si mesmo. Sim ou não? Para você ser exemplo para o seu filho, você tem que abrir mão de coisas que talvez você até são lícitas, mas você abre mão para que você seja exemplo para ele. Então o filho ruios é um filho maduro. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios de Deus, são filhos de Deus. Então, um filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias conveniências. Querido, quando as suas conveniências tentar te enganar, joga fora. Nós não estamos aqui como filhos de Deus para fazer as nossas próprias vontades. Jesus abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do Pai. Então o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo. O filho maduro, ele discerne o bem e o mal, pois ele tem as suas faculdades espirituais exercitadas. Ele não anda por vista, ele anda por fé. Ainda que tudo esteja dando errado, ele não anda por vista, ele anda por fé. Ele não se move por sentimentos, não se move por emoções. O filho ruios, ele não se move por coisas que ele está vendo ou sentindo. Querido, a nossa alma, eu disse, ela nos engana. Se a gente for guiado por emoções e sentimentos, nós vamos ser crianças eternamente. O filho maduro, o filho ruios, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Por que de dia e de noite? De dia é quando tudo vai bem, quando você está vendo, está enxergando. Ou à noite, quando você não está vendo nada na frente. Ele medita na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, para o seu caminhar, e luz para o seu caminho. Então, irmãos, eu quero desafiar você, encorajar você. Vamos subir um degrau em direção à maturidade. Existe um mundo clamando pela igreja, e eu desejo ser resposta para o mundo. Eu quero ser essa resposta de Deus para essa geração. E eu quero que os meus filhos sejam a resposta de Deus para essa geração. E eu quero concluir dizendo o que está em Hebreus 5, do 11 ao 14. O escritor aos Hebreus diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, que vocês já estão na igreja, já estão tanto tempo na igreja, tanto tempo caminhando com Deus, vocês têm que novamente a necessidade que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A criança se alimenta de leite, querido, mas Deus tem alimento sólido para mim e para você. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que pela prática da justiça têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmãos? Então, esse momento da ceia, nós podemos participar como filhos técnicos. Você pode dobrar o seu joelho e começar a pedir perdão por todos os seus pecados que você fez no mês, na semana, hoje. Querido, tudo isso, Jesus já levou na cruz. Até quando você vai ficar pedindo perdão? Quer dizer, tem que pedir perdão sim, claro. Mas até quando você vai ficar envolto desses mesmos erros, pecados?
Esse é o momento da gente participar como filhos ruios, maduros, e discernir o corpo de Cristo, a igreja que aqui está. Nós estamos aqui por causa desse corpo que aqui está. Então eu quero encorajar você a viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Você não vai viver o que Deus tem para você, irmão. Você vai abortar o que Deus tem para você, enquanto você resistir o crescimento. Enquanto você permanecer sendo um filho técnico, você vai abortar o propósito de Deus na sua vida, enquanto você ficar resistindo o Espírito Santo na sua vida. Por isso que o povo no deserto resistiu a Deus por 40 anos. O povo viu o poder de Deus como ninguém viu. Ninguém viu o poder de Deus, nenhuma geração viu o poder de Deus como aquela geração no deserto. Alguém aqui já viu Deus abrir o mar vermelho? Alguém já foi aqui em Matinhos, Caiobá, e pisou na água e Deus abriu o mar? Eles viram Deus abrir o mar. Alguém aqui falou que estava com sede e chegou perto de uma pedra e falou: Deus, faça a água brotar aqui. Deus fazer brotar água da rocha, de uma pedra? Sim ou não? Não, né? Alguém aqui alguma vez viu, quando você estava com frio à noite, andando pela rua, uma coluna de fogo à noite em cima de você, aquecendo você pelas ruas da cidade? Sim ou não? Não. Eles viram. Alguém aqui acordou pela manhã e viu comida na porta da sua casa todos os dias por 40 anos? Sim ou não? Não. Ele maná caindo do céu por 40 anos. Agora eu digo para você, por que que Deus resistiu àquele povo e não deixou eles entrarem na terra prometida? Porque a Bíblia diz que eles foram incrédulos. A Bíblia diz que eles foram desobedientes. E por isso eles não entraram. Amém? Então eu quero que vocês coloquem em pé, para a gente ter o nosso momento de ceia. Eu oro para que eu e você possamos nos tornar a igreja que essa geração necessita. A igreja que essa geração necessita, queridos, é uma igreja madura. Não é uma igreja de moda, de modismo, mas é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Amém? E para você, se você quiser saber se alguém é maduro, veja os frutos dessa pessoa. Se você quer saber se alguém é convertido, olhe para os frutos dela. Veja o quanto ela é misericordiosa, quanto ela é alegre, o quanto ela é perdoadora, o quanto ela é amável. A Bíblia, Jesus falou que você conhece a árvore pelos seus frutos. Pelos frutos você vai conhecer. E agora, se você vê que essa pessoa ela é mimizenta, por qualquer coisa ela fica emburrada, porque qualquer coisa ela faz manha, por qualquer coisa ela deixa de vir, de estar entre os irmãos, de discernir o corpo, por qualquer coisa ela deixa, ela desiste, ela ainda precisa se alimentar de leite. Ela não está preparada para receber alimento sólido. Ela precisa crescer. Amém?